que o primeiro milagre de Jesus tinha que ser uma transformação. Porque tudo, querido, começa com transformação. E a bodas de Caná da Galileia é um marco histórico do início do ministério de Jesus. Na palavra vem falando que ele se manifesta ali. E Jesus começa o seu ministério junto com a sua vida social. Ele está na maioridade ali. A Bíblia diz que Maria foi convidada e Jesus e seus discípulos também. Então, provavelmente, pelo texto aqui, a gente vê a influência de Maria na história do casamento. Ela era a convidada principal. Ela era a pessoa que tinha mais intimidade. Às vezes a gente vai numa festa que a gente está indo, mas não tem tanta intimidade com os noivos. E é claro aqui na Bíblia que Maria era essa pessoa. E eu louvo a Deus, querido, porque Jesus poderia ter iniciado o seu ministério com uma cura. Jesus poderia ter iniciado o seu ministério com uma ressurreição. Jesus poderia ter iniciado o seu ministério com a multiplicação. Mas ele inicia o seu ministério com a transformação. Porque a primazia do Evangelho de Cristo sempre foi focado no homem e na salvação do homem. E para que ocorresse salvação, para que ocorra a salvação, o princípio é transformação. E aí, Jesus está nessa festa e a Bíblia diz que, dada certa hora da festa, acaba o vinho. Irmãos, isso naquela época era muito importante. Porque se oferecia uma festa e essa festa não era igual a nossa que dura 4 horas. Já é difícil bancar uma festa de 4 horas, não é? A gente fica preocupado se está todo mundo sendo servido. Imagine uma festa que vai durar dias. E dada certa hora, falta o vinho. E Jesus está naquela festa. E quando Maria percebe que está faltando o vinho, ela chega até Jesus e fala para Jesus: está faltando vinho. Porque ela sabia que ela tinha gerado o Messias. As pessoas que estavam ali não conheciam Jesus. As pessoas que estão ali não conheciam o Jesus divino, conheciam o Jesus homem, mas não conheciam o Jesus filho de Deus. E aí eu entendi, depois de ver aquela série, ficar pensando um pouco, por que Jesus falou: mulher, não é chegada a minha hora. Primeiro, por que ele fala mulher e por que ele não fala mãe? Diga para o seu irmão que está ao seu lado, diga, por quê? Porque naquele momento Jesus queria mostrar que a parte humana dele estava ficando de lado. E que ali ele não estava se revelando como o filho de Maria, mas como o filho de Deus. Ele estava naquele momento marcando a história. Aquele que era conhecido pelo filho de José, o carpinteiro, de Maria, não era mais a sua identidade principal. Ali seria marcado ele como filho de Deus. Então ele diz assim para ela, tipo, mãe, não se meta nisso. E até porque, se Jesus falasse para ela, deixasse no texto, olha, tá bom, eu vou fazer, porque depois ele faz o milagre. Mas primeiro ele diz o quê? O que tenho eu contigo. Sabe por quê? Se o milagre acontecesse na hora que Maria pediu, até hoje as pessoas falam assim, ó, pede à mãe que o filho obedece. Quem já ouviu isso? Pede à mãe que o filho obedece. Tem gente até hoje fazendo isso. E esse texto aqui quebra isso para mim. Esse texto aqui diz que não tem ninguém mais entre Jesus e o Pai. Não tem interlocutores entre Jesus e o Pai. Ele fala, mulher, o que tenho eu contigo? Ou seja, você não tem mais nada a ver com isso. Agora eu vou seguir o meu ministério, mãe. Se você quiser, você vai vir atrás, porque depois Maria acompanha. Mas acompanha como uma mulher que segue Jesus, o Filho de Deus, não o filho de Maria. E naquele momento ali, ele está
se declarando o nosso Jesus, o Filho de Deus, aquele que pode todas as coisas. E ele vem quebrando alguns paradigmas, alguns protocolos, porque Jesus veio quebrar com paradigmas, Jesus veio quebrar com protocolos para gerar transformação no homem. Porque lei não transformava. A lei não transformava. Mas ele veio pregar uma outra forma de amor e de transformação. Por isso que o primeiro milagre foi a transformação. E sabe o que chama a atenção, querido? Que ele olha ao ambiente que está à sua volta e ele não se preocupa. Eu estava vendo que o vinho era carregado em odres. Amém? Tinha um recipiente próprio para vinho e eram odres. Jesus poderia ter usado os potes, os odres, os vasilhames dos vinhos que acabaram. Mas olha o que ele faz. Ele olha à sua volta e vê talhas. Talhas era algo tipo de pedra, tipo um concreto. Eram vasilhas diferentes, porque as talhas, elas ficavam no lugar e elas eram cheias de água para as pessoas. Os judeus têm um problema sério com limpeza. Eles são muito limpos. Então eles limpam as mãos e limpam os pés. Aonde eles chegam, eles limpam os pés para entrar e limpam as mãos. Faz parte de um ritual de purificação. E Jesus, como veio quebrar os paradigmas e os protocolos, ele olha as talhas e vê que as talhas estão vazias, porque as pessoas usaram toda a água para se limpar. Ele não pega, e eu acho isso maravilhoso, irmão. Sabe por quê? Sabe o que Jesus está dizendo? Não importa o ambiente, nem as peças do ambiente, importa quem está no ambiente. E às vezes a gente pensa, ele vai usar fulano, ele vai usar a pastora Silvana, Deus, ele vai usar o Eduardo, ele vai usar o diácono, porque eles são vasos preparados. Eu quero dizer para você que quando Jesus quer fazer um grande milagre, querido, ele olha assim no meio da multidão, ele olha no meio do ambiente, e ele olha realmente as coisas que são inapropriadas, para mostrar que ele é Deus e ele pode fazer o que ele quer, com o que ele quiser. E ele pede assim, enche as talhas de água. E Maria já tinha avisado, faça o que ele mandar. E Jesus fala assim, enche as talhas de água. E provavelmente aquelas pessoas ficaram assim, mas encher as talhas de água, por quê? Vamos limpar as pessoas para o milagre acontecer? Só depois que as pessoas estiverem limpas o milagre vai acontecer? Não, mas ele vai fazer um milagre ali no lugar improvável. Querido, eu quero dizer para você que pode ser improvável, mas o Senhor vai fazer a transformação nesta noite para aquele que crê que ele pode fazer. Você pode pensar assim, mas comigo não vai acontecer. Mas no meu local de trabalho não vai acontecer, na minha família não vai acontecer, porque não é o recipiente certo, não é. Eu quero dizer que ele faz como ele quer. Se ele quisesse, ele poderia falar, vinho, apareça. Mas há todo um contexto, querido. Ele não faz isso, porque senão os vasilhames e os odres poderiam ser cheios, aqueles que foram usados e acabaram. Ele fala assim, pega a talha, pega o que é improvável. Olha, não fique admirado se Deus mandar você pegar algo que você pensa que não serve mais. Não fique admirado se Ele mandar você fazer algo que é assim, não, mas isso aqui não é para isso. Ele está falando nesta noite que Ele é quem decide como vai ser um milagre.